Muito boa noite aos amigos e amigas que estão esperando com certa expectativa por mais um capítulo do audiobook Elvis e Eu. Hoje o capítulo 29. E vejam só, o coronel fala e Elvis obedece como um garotinho. Capítulo 29. Elvis ficou tão desolado com Cronbake que seu peso subiu dos 75 quilos habituais para 90, à altura em que se apresentou para o trabalho. O estúdio ordenou-lhe que emagrecesse, e depressa. Ele começou a tomar pílulas de dieta, a única maneira pela qual podia reprimir o apetite e emagrecer em tão curto prazo. O coronel conseguiu apaziguar os chefões do estúdio. Na manhã em que devia começar as filmagens, ele acordou meio grogue e foi para o banheiro, enquanto eu continuava na cama. Ouvi um baque alto e depois os seus gritos. Mas que merda! Quem colocou este fio aqui? Pulei da cama e corri para o banheiro, indagando. O que aconteceu? Elvis estava caído no chão, esfregando a cabeça. Tropecei no fio da televisão. Estava tão escuro aqui que não vi nada. Ajude-me a levantar. Tenho que ir para a cama. Embora ele estivesse tonto, sem equilíbrio, conseguimos chegar à cama. Sentindo um caroço em sua cabeça, liguei no mesmo instante para Joe Esposito, que chamou o coronel e um médico. Poucos minutos depois, o quarto estava cheio de gente. O médico, sua enfermeira, o coronel Parker e diversos executivos nervosos do estúdio. O coronel sugeriu que todos, menos ele, esperassem lá fora, enquanto o médico fazia o diagnóstico. Poucas horas depois, foi anunciado que Elvis tinha uma grave concussão cerebral e que o início das filmagens estava adiado por prazo indeterminado. O coronel resolveu aproveitar o acidente para cortar algumas das outras atividades de Elvis. Queria que ele abandonasse o envolvimento com as filosofias esotéricas, que, em sua opinião, eram irrelevantes para a carreira de Elvis e prejudiciais a seu pensamento objetivo. A busca espiritual de Elvis não passara desapercebida. Todas as pessoas, do círculo íntimo à turma das filmagens, estavam conscientes de uma mudança em sua personalidade. Ao longo dos anos em que ele vinha estudando com Larry Geller, a personalidade antes vibrante de Elvis se tornara agora passiva. Ele era cada vez mais introvertido. As brincadeiras travessas que outrora fazia no estúdio haviam sido suplantadas por suas buscas diligentes. Elvis passava cada momento de folga absorvido nos livros que levava para o estúdio. A pessoa mais preocupada com essa mudança era o coronel Parker. Ele achava que Larry hipnotizara Elvis, cuja carreira de ator e cantor estava sofrendo em consequência. A concussão de Elvis era uma oportunidade para acabar com a exploração da alma. Poucos dias depois do acidente, ele reuniu Elvis e os rapazes. Disse que eles estavam sobrecarregando Elvis com problemas demais, comentando: lidar com uma pessoa é uma coisa, mas cuidar de 11 e mais os próprios problemas pessoais é suficiente para fazer qualquer homem envergar. O coronel acrescentou que haveria algumas mudanças, da redução da folha de pagamento à determinação de que todos os problemas fossem encaminhados a Joe Esposito em vez de Elvis. Sua mensagem básica foi a seguinte: deixem Elvis em paz.
Elvis deve se concentrar em sua carreira. É um artista, não um ombro amigo para os outros chorarem. Deixem-no em paz, para que ele possa realizar o seu trabalho. O coronel olhou para Larry. Era evidente que ali estava o principal alvo de sua mensagem. Não quero que ele leia mais livros e se envolva com coisas que deixam sua mente confusa. Elvis permaneceu sentado a escutar como um menino obediente, parecendo abatido, sem dizer nada. Não assumiu a defesa de Larry. Ninguém o fez. Mais tarde, o coronel disse a Elvis que deveria afastar Larry de sua vida, que Larry usava alguma técnica para manipular o pensamento dele. Elvis alegou que isso não acontecia, estava realmente interessado em suas leituras. Você não estaria nesse estado se sua cabeça estivesse em ordem, gritou o coronel. Posso lhe garantir, Elvis, Larry está interferindo em sua mente. Fiquei surpresa ao observar como Elvis escutava atentamente. Ele sempre discutira com qualquer um, até mesmo comigo, se atrevesse a falar alguma coisa contra Larry. Mas agora Elvis prometeu ao coronel que não passaria mais tempo do que necessário com Larry. E cumpriu a promessa. Só usava Larry para arrumar seus cabelos e nunca mais tornou a ficar a sós com ele. Depois dessa reunião, os rapazes passaram a ser abertamente hostis com Larry. Até mesmo Elvis fazia alguns comentários mordazes a seu respeito. Larry era agora uma espécie de pária e acabou indo embora. O coronel Parker ficou exultante, recuperara o seu pupilo. Elvis estava pronto para uma grande mudança e já era tempo que ocorresse. O coronel disse que seus filmes estavam indo muito mal e que ele precisava revitalizar sua carreira. Estaria casando em breve e antes disso tinha de repor sua carreira e sua vida no caminho certo. Depois que Larry partiu, Elvis guardou muitos dos seus livros. Eu disse a ele que me sentia contente por isso, pois aqueles livros estavam literalmente nos destruindo. Estávamos noivos, íamos casar. Você se sentiria ainda melhor se eu me livrasse de todos os livros? Perguntou Elvis. Acenei com a cabeça afirmativamente. Naquele dia, às 3 horas da madrugada, Elvis e eu fizemos uma pilha enorme com seus livros e revistas, dentro de uma caixa grande, e fomos jogar tudo num poço abandonado por trás de Graceland. Despejamos gasolina por cima. Elvis riscou um fósforo e jogou-o, despedindo-se do passado. Final do capítulo 29. Olá novamente e, como prometido, o recadinho hoje é de André Paes. No vídeo, um prêmio inusitado para Elvis Presley, nosso vídeo 443. Diz André: acho que Elvis tinha muita depressão ou insegurança, pois sua alma se iluminava somente fazendo que os outros ficassem felizes. Isso foi bom e ruim para ele. Ao meu ver, a morte da mãe tem muito sobre essa doação. Isso acabou com a vida dele. Várias pessoas dentro de sua casa, bajuladores, ao qual ele ajudava, sendo impossível manter uma família com Priscila e Lissa. Gastava demais para agradar e ser agradado. E agora, para não dizer que eu leio só os comentários positivos, porque, veja, toda unanimidade é burra. Então, é importante que também haja a contrafeita, né? Nesse caso, Cláudia Santana. O canal ficou chato. Só sabe falar de Priscila. E não precisa dizer para eu sair, porque já farei isso. Vejo que aqui tem mais fãs de Priscila que de Elvis. Eu tô fora. Por que não fala da noiva criança também? Cada um tire suas conclusões. Não existe verdade absoluta. Bom, Noiva Criança é um outro livro que fala sobre Priscila e as pessoas vira e mexe pedem para eu falar sobre esse livro.
Esse livro está à venda para quem quiser. Também existe uma tradução na internet. Quem quiser pode acessar. Eu, no momento, estou falando sobre Elvis e eu e vou continuar. Agora, se me permitem, vejam que engraçado, né? Meu nome mesmo não é Vince Everett. Por que eu me denomino Vince Everett? Muitos anos atrás, lembram do Orkut? Havia lá um grupo, uma comunidade, e eu adorava aquela comunidade. Só que eu lia os livros, então, vez por outra, eu colocava um post comentando alguns assuntos que alguns fãs não gostam que toquem em certos assuntos que eu aqui no canal já fiz muitos vídeos e eu falo sobre todos os assuntos. Mas lá não se podia falar sobre certos assuntos. O que aconteceu? Eu fui expulso desse canal. Então eu fiz um outro perfil, então por isso que eu tenho esse perfil até hoje, Vince Everett, porque com o meu perfil, o meu nome, eu não conseguia acessar mais essa comunidade. Então eu fiz o Vince Everett e para mim poder participar da comunidade que eu gostava muito, e era a única comunidade que realmente tinha algum movimento. As comunidades no Orkut do Elvis ficavam sempre as moscas. Depois todo mundo migrou para o Facebook. Então também tinha uma outra comunidade, um outro grupo, né? No Facebook é grupo. E do Rio Grande do Sul eu gostava muito, mas também um dia eu discordei diante das minhas leituras e a dona da comunidade me passou um pito, né? Ó, se é para ficar criando problema, tipo assim, a porta da casa é a serventia. Como é? A porta da rua é a serventia da casa. Aí eu resolvi fazer um grupo para mim. Inclusive eu aproveito para convidar quem não conhece, lá no Facebook, Elvis, tudo sobre biografias. Então quando eu comento uma música aqui ou um filme, sempre eu compartilho a música lá e também compartilho uma cena do filme. Eu complemento o assunto aqui algumas vezes no grupo do Face. Mas também lá nesse grupo, antigamente, quando eu fazia um trabalho muito parecido com o que eu faço no canal, ou seja, aqui eu faço os vídeos e ilustro e apresento os vídeos. Lá eu fazia a mesma coisa, só que em texto. Alguns assuntos que eu abordei lá, então eu escutei a mesma coisa que a Cláudia. Estou indo embora, vou deixar o grupo. E então eu acho muito engraçado isso, porque por vezes eu quis estar atrelado a um grupo ou a uma comunidade e as pessoas me expulsaram ou então me tocaram de lá. Eu venho e abro um Face para poder falar o que eu quiser sobre o Elvis com todo o respeito, mas abrangendo todos os aspectos que eu leio sobre ele. Então, muitas vezes eu encontro esse tipo de comentário, né? Estou indo embora. Então eu acho assim, me desculpe falar, mas é um modo um pouco ditatorial. Um ditador faria isso, né? Se você não falar ou fizer o que eu mando, então você está fora. Inclusive, muitas pessoas na década de 60, 70, foram exilados fora do país porque o regime daquela época não permitia que certas coisas fossem ditas. Então muitas músicas às vezes eram censuradas e o autor das músicas, Caetano Veloso, Raul Seixas, foram convidados mesmo a se retirar do país. Então eu penso assim, até aqui, que é uma coisa
que nós estamos estudando um artista ou estamos curtindo, somos fãs, dependendo do que se fala, acontece esse tipo de coisa. Então aqui eu só não vou embora porque eu sou o criador, senão certamente algumas pessoas já teriam me expulsado daqui. Outra coisa que realmente eu não consigo entender é o que Priscila disse no livro que é tão mentiroso, que é tão caluniador assim. Tudo que eu li aqui a respeito, tudo que ela conta, eu já li em outros livros. A história de hoje mesmo eu tenho em outros livros com uma riqueza de detalhes muito, muito, muito maior do que o que ela disse aqui. Mas é isso mesmo, o coronel se livrou do Larry, Elvis naquela hora se livrou de alguns livros e a gente sabe, ele casou com a Priscila, a grande mudança depois veio com o especial Elvis da NBC. Aí algumas pessoas dizem que aqui ela mentiu e que ela não era virgem e no Noiva Criança se diz a verdade, mas aí é uma questão que quem vai saber? Se ela fala que ela era virgem e lá no livro Noiva Criança alguém falou que ela não é virgem, então você tem uma pessoa dizendo sim e outra dizendo não. Em quem que você vai acreditar? Isso também não implica em nada na história que ela conta aqui sobre o Elvis. Bom, fica quem quer, vai quem quer. Eu penso assim, só eu não posso sair, porque se eu sair, aí acaba mesmo, né? Eu não pretendo sair, não tem ninguém que possa me tirar, a não ser o próprio YouTube que pode cancelar o meu canal. Mas, sendo assim, eu vou continuar trazendo todos os assuntos sobre Elvis Presley, claro, sempre com muito respeito e também assuntos que eu vejo que não é uma coisa que eu li uma vez só. Eu vi, então eu sei que aquilo é real, então eu trago. Pessoal, eu fico por aqui hoje. Elvis Forever.